Glória a Deus. Bom dia, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, querida irmã, queridos irmãos. Deus abençoe a todos de forma poderosa. Amém. Gratidão a Deus por mais esse momento que Ele nos concede, em tua presença. Aleluia. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aleluia. Deus é fiel. Graças a Deus por tudo que Ele tem feito, permanece fazendo, operando, realizando, falando conosco, não é mesmo? Que Deus te abençoe, guerreira, meu guerreiro. Em nome de Jesus, você que está aí, compartilhe, abençoe alguém com esta live, abençoe alguém que precisa ouvir conselhos, uma palavra de Deus. Amém? Louvado, exaltado é o Senhor. Glória a Deus por essa oportunidade. Glória a Deus, né? Aleluia, Deus é fiel. Amados, nós vamos seguir aqui na palavra, E eu quero dizer, seja bem-vindo. Tem irmão chegando aí de fora. Deus abençoe você que é fora do Brasil, os do Brasil, sejam abençoados em nome de Jesus. Olha, amanhã eu estarei orando para consagrar o azeite, O óleo de unção, tá? Que alguns irmãos pediram. E você já se prepara, deixa no jeitinho para a oração de amanhã, tá bom? Amanhã, aleluia, na sexta-feira estaremos aí, tá? A gente vai entrar mais na área ali do Salmo 91 e a oração profética para, estarmos consagrando. Amém? Glória a Deus. Não esqueça, amanhã, tá bom? Aleluia. Aí amanhã já escreve assim, já tô com óleo aqui, meu azeite está no jeito. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado é o Senhor. Como eu estava falando, nós vamos aqui na palavra do Senhor, dando continuidade, eu vou ler aqui Provérbios novamente, Provérbios, capítulo 6, verso 16 ao 19. Aleluia, vamos encerrar essa mensagem hoje. Aleluia, louvado é o Senhor. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: o olho altivo, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, as testemunhas falsas que espalham mentira e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Hoje nós vamos falar a testemunha falsa, e que Deus abomina quem semeia contenda entre irmãos, Aleluia, louvado é o Senhor. Olha, nós sabemos que quem odeia o ser humano, o homem na terra, é Satanás. Por que o diabo odeia o ser humano? O diabo, ele não pode ferir a Deus. Ele não pode tocar a Deus. Mas então ele sabe que ele consegue destruir, como se diz, aquilo que é mais especial, que Deus mais ama, que Deus mais apreciou, parou tudo para fazer com a sua própria mão, o homem, eu e você. Satanás, ele nos odeia de uma forma mortal, um ódio eterno. O porquê que Satanás, ele cega as pessoas para que a gente faça tudo o que desagrada a Deus, para você cair no laço. E os laços de Satanás, eu costumo dizer que ele é como aqueles laços que põe, lá vai buscar um cavalo, vai buscar um boi, alguma coisa. Antigamente a pessoa faz um laço, passa no pescoço, daquele animal e sai puxando. É dessa forma os laços de Satanás para sua vida, para minha vida, para pôr um laço com forca. Para que, se a gente querer depois ter resistência, ele enforca. Você está entendendo? A intenção de Satanás é nos aprisionar,
E quando a gente querer sair, o negócio aperta para querer destruir. Mas isso acontece com quem? Com quem cede e faz as vontades de Satanás. A pessoa se torna um cavalo de Satanás. A pessoa se torna alguém para carregar os demônios para lá e para cá por onde vai. Por quê? Porque a pessoa tem pecados que não se arrepende, a pessoa faz, como se diz, dentro dessas 7 coisas que Deus odeia e detesta, e talvez mais coisas. Então, quando uma pessoa ela dá direito legal por causa de pecado que Deus odeia, que Deus abomina, que Deus detesta, essa pessoa começa a ser alguém que fica carregando demônios para lá para cá, hospedeiros do inferno. Você precisa hoje conscientizar que você escutou essa semana todinha eu repetindo esse mesmo texto onde Deus está fazendo você ser ciente que Deus detesta, que Deus odeia tais práticas. Você sabendo que Deus odeia e você continuar a repetir aquilo, nem que seja algo pequenininho na tua vida, na tua boca, no teu comportamento, esquece. Você vai começar a passar por, talvez, se hoje você vive prova, você vai viver o pior pesadelo. Por quê? Porque você está sendo conscientizado, a palavra falada, aplicada, teus ouvidos estão ouvindo, você está recebendo. Então, alguém que toma conhecimento, sabe que é pecado, Satanás tenta você, aí você vai lá e peca de novo, você dá uma legalidade de direito legal a Satanás, até mesmo para tocar na tua vida, e corre risco de Deus não fazer mais nada. Às vezes há pessoas que cometem o primeiro erro, o segundo erro, né? O homem pode cair, né? O justo pode cair até 7 vezes, o Senhor o levantará. Agora, escute bem, só que Satanás, ele não vai esperar as 7 oportunidades, as 7 vezes. Não, Satanás, ele vai tentar, na próxima que ele vê que ele vê assim, ó, opa, esse aí tá tentando não cair, mas na próxima deslize, ele já vem com tudo. Eu vou dar o deslize, já dou o direito legal, fazer ele ou ela fazer algo pior, e Deus vai entristecer, e vou armar o laço. Quantas pessoas que morrem, às vezes, por emboscada de Satanás. Quantas pessoas, esses dias eu estava vendo um testemunho aqui, Deus usou o pastor Johnny Vieira para falar com uma moça dessa forma, dentro de um culto de jovem, e ela estava naquela cidade aqui próximo, e olha só, virou notícia no jornal daqui da região. E naquela revelação, ele olha para ela e diz assim: Deus me mostra um laço, a morte, e você vai ser reconhecida pelo IML. Olha só, o laço seria reconhecida no IML por uma tatuagem, e a moça de roupa que você tem no seu lado do teu corpo, lado tal. Ele falou certinho, ele entregou. Aí ele falou assim: Deus corta o laço e fala que tu não vai morrer, só que se ela permanecer na presença de Deus. Aí a pessoa recebe a revelação, fica ali debaixo, né, daquela palavra uns meses, um ano, e a pessoa esquece. A pessoa, tô bem, não tô fazendo nada grave, de boa, tô vivendo a vida. E irmãos, 4 anos depois, e na época foi gravado, foi um evento gravado, a profecia estava lá, gravada para a mesma moça. Essa moça com seu namorado, cara lá todo bombado, pega o carro, sai ali, acho que de Ribeirão Preto, Rio Preto, eles pegam uma pista para entrar no estado de Minas Gerais para fazer, não sei, alguma coisa. O carro foi fuzilado de bala. Coisa boa, sinal não era, porque
matou e fuzilou o carro, o casal, ela, a moça da revelação, o namorado, foram tudo mortos a tiro e ficou jogado na rodovia lá os corpos mortos dentro daquele carro. Até que a polícia chegou, o IML foi, tá lá, morta a menina. E aí no jornal mostra o pastor entregando a revelação, a profecia, né, aquela profecia ali, e o caso aconteceu. Irmãos, existem pessoas que simplesmente esquecem de um detalhe. A palavra de conhecimento, que é algo que desce direto do coração de Deus, o Espírito Santo testifica em tempo real, por exemplo, ao meu coração. Eu te entrego. A palavra de conhecimento, ela é para poucos dias, ela é para acontecer já. Uma profecia entregada aonde Deus fala, ela tem tempo. Ela pode acontecer daqui 1 ano, ela pode acontecer daqui 2 meses, ela pode acontecer daqui 10 anos. É igual uma maldição. A maldição não tem o tempo, se vai acontecer enquanto é criança, se vai acontecer quando é adolescente, se vai acontecer quando já estiver velho, e não tem. Escute bem, e essa moça foi viver a vida, simplesmente, bom, eu não vou morrer mesmo, e continuou lá, dando sopa em práticas que o inimigo achou por direito legal, executou exatamente, cumpriu aquilo que Deus falou que não era para acontecer. Presta atenção. Aí alguém diz assim, mas aí se alguém olhar lá, vai dizer assim, mas se Deus falou, não vai morrer, por que morreu? Porque aquela pessoa, os pés dela, a atitude dela, o comportamento dela, deu direito legal a Satanás. O que isso quer dizer? Deus deu um conselho. Deus dá um conselho quando Deus fala, olha, eu vou cortar o laço de morte. Mas se aquela pessoa não descer um arrependimento e não mudar o comportamento, aquela palavra que é o laço de morte que Deus está dando livramento, Deus está falando assim, olha, lá no inferno está agendado para você morrer com uma tragédia, assim, assim, assim. Aí a pessoa está ali, desceu no temor, caiu de joelho, recebeu a palavra, aí Deus fala, mas eu corto o laço. Aí beleza, a pessoa pega, esquece o favor de Deus, que Deus falou, cortou o laço, e vai viver a vida, como se não tivesse medo de nada, né? A pessoa tem uma coisa, olha, eu vou ser sincero a vocês, tem pessoas que Deus fala, a pessoa, vixe, tem uma coragem desafiadora que você fica assombrosa. Tem gente, aí quando a pessoa perde o temor, aí é a hora que o diabo vem e executa aquilo. E dependendo do grau em que da legalidade, quando ela é dada totalmente, esquece. O próprio Deus vê que lá no mundo espiritual, Satanás teve direito legal e pá, ele vai executar. E com esse testemunho, o que eu quero falar para você? Guarde bem o que eu estou te falando. Satanás, ele faz pactos com alguns homens na terra somente para poder usá-los, porque Satanás precisa, né, do espírito aí do homem, precisa torturar essa alma que ele quer levar para o inferno por toda a eternidade, e ele precisa do corpo para estar transitando, tocando, pegando, você está entendendo? Entrando, agindo, ferindo, roubando, assaltando. Então, a pessoa se torna como se fosse um boneco fantoche e Satanás fazendo tudo por dentro daquela pessoa. Existe cristão, existe crente que tem demônios? Sim. Existe crente que fica possesso por demônio? Sim. Existe crente que tem demônios que está disfarçado na vida dele, na vida dela, e ele está lá com aquela cara de paisagem dentro da igreja com quem não fez nada? Sim, existe. Por isso que nós vamos ver muitos fatos. É difícil, mas tem.
tem aquela pessoa que, presta bem atenção, Satanás bloqueia a mente da pessoa para ela fazer tanta coisa errada que depois aquela pessoa ela não sente mais acusações na sua mente. Ela não sente acusações que ela pegou algo que fulano falou, levou para Beltrano, aí dá um pepino lá, aí quando dá um pepino lá, ela volta para o fulano, aí para se defender, ela fala aquilo que o outro fulano falou, e aí vira ódios, vira uma semeação de ódios e de ira e confusão e contenda entre aquelas pessoas, sendo que uma determinada pessoa nem falou com a outra, mas a pessoa do meio, que está sendo ali uma hospedeira de Satanás, usada por Satanás, porque essas práticas é de Satanás, essa pessoa leva ali, ela leva numa casa, ela leva na outra. Então, quando uma pessoa ela pratica todas essas coisas, Satanás, ele tem uma legalidade muito grande na vida desta pessoa. Então, Satanás começa a mostrar ódio mortal. Como que é os sinais de ódio mortal? Satanás começa a pegar esta pessoa e queimando o filme dela em muitos lugares, jogando o nome na lama. Então essa pessoa vai ficar marcada em muitos lugares, em muita casa, no meio da família, na sociedade, taxada. Como você já viu quando uma pessoa ela é taxada? Essa pessoa é falsa. Olha, essa pessoa é fofoqueira. Olha, não dá as duas mãos para essa pessoa. Não confia. Essa pessoa aí arma briga, essa pessoa leva contenda, essa pessoa não pode conversar nada perto dela, essa pessoa isso, aquilo, outro. Então, Satanás ele consegue criar essa marca ruim nas pessoas. Porque quando ele cria essa marca ruim, essa pessoa começa a sofrer. O primeiro sinal, um dos primeiros sinais que eu quero falar aqui, que essa pessoa vai carregar um jugo em cima dela, é a rejeição. Ela vai ter uma rejeição familiar, ela vai ter uma rejeição de parentela, ela vai ter uma rejeição de vizinhança. Então, Satanás ele consegue transferir em cima desta pessoa que faz tal prática, né, de ser uma pessoa falsa, uma pessoa que prejudica alguém. Então, você carrega um peso de rejeição do inferno. Mas agora tem um segredo, que se você é alguém que praticou, né, sendo esse ato de sendo uma testemunha falsa, aumentando conversa, levando conversa lá em tal lugar, para outro, para fulano, Beltrano, que é o espírito de fofoca, que é uma pombagira que também está atuando aí na vida dessa pessoa e faz ela ficar levando para lá, para cá, conversa, vai e vem. E essa pessoa, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma oração de arrependimento desde a tua infância, desde quando começou a ter maldade, desde quando você começou a ser língua solta, desde quando você começou fala aqui, fala ali, murmura e fala mal, inventa conversa, porque eu sei que tem gente que inventa e distorce. A pessoa falou de um jeito, você chega lá, a mente daquela pessoa já recebe as informações toda distorcida. Vocês sabiam que uma pessoa, quando ela está afundada nesse espírito da fofoca, automaticamente esse demônio da fofoca faz ela ouvir de um jeito a coisa, distorce na cabeça dela uma situação, tudo na cabeça da pessoa. Aí ela fica indignada, aí ela sai falando. Aí quando ela sai falando, mais aquele demônio tem força sobre a vida dela e vai armando a casinha para ela, vai armando a casinha para ir fazendo ela perder todas as bênçãos, aquilo que é bênção para ela. Então, essa pessoa vai ficando sozinha. Por quê? Porque esse demônio está, além de manipular, trouxe inversões na mente dela e todo mundo se afasta. Aí, o que acontece? Essa pessoa fica com solidão, essa pessoa fica mal, essa pessoa fica tentando pedir perdão para todo mundo, né? Só que aí as pessoas perdoam, porque Deus ensinou que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Só que aí o que acontece? Satanás deixa uma marca nesta pessoa. Agora eu vou te dizer, até você provar que
tomada, não é focinho de porco, você vai pagar um alto preço. Por quê? Porque uma vez as pessoas feridas por causa de tal prática, de injustiça, algo que não era daquele jeito, e você passou para frente, aquilo virou uma discórdia, né? Então, você vai ter que agora viver um processo, mas como que você pode vencer algo quando, como se diz, a titica foi parar no ventilador e espalhou tudo lá, a merda, digamos assim? E aí, como agora você deve recorrer a Deus, porque esses demônios armaram laços pesados, esses demônios colocaram jugo de rejeição, esses demônios, você está entendendo, tiveram um domínio muito forte na tua vida. Você entendeu? Aí, como que funciona? Ele manipulou demais o emocional, as suas emoções, a sua mente, a fala, a distorção nas falas. Então, Deus espera que você entenda que Ele é justo e que os servos de Deus também sejam justos, honesto, porque existem pessoas que acham que ser injusto é quando as pessoas fazem aquilo para ela, maltratou ela, porque quando uma pessoa ela passa a se tornar alguém, né, nessa condição que eu estou falando, semear, né, algo que chega ao ponto, né, se torna uma testemunha falsa, uma testemunha do inferno. Você passa a ser alguém que é testemunha do inferno. Por quê? Uma testemunha do inferno, ela pega informações em tudo que é lugar. Infelizmente a palavra é pesada, mas é Deus falando. E ali você é usado para prejudicar pessoas. Prejudica. As pessoas vão confiando e depois você no final prejudica e aí você deixa de ser uma pessoa justa. Mas tem jeito para você. Tem jeito você orar e falar: Deus, desliga esse demônio da fofoca, da mentira, da invenção que distorceu as coisas na minha mente, me fez irar, me fez pecar. E quantas vezes eu ouvi algo que era assim e virou algo enorme na minha cabeça e eu precisava desabafar. Olha como que o diabo pega. E eu falei para A, falei para B, falei para fulano. Então você tem que fazer uma oração e falar a situação para que isso saia da mão de Satanás. Só que Deus pode tirar, mas ele vai continuar ainda tentando ter resistência. Você tem que bater o pé firme e orar em voz alta e falar: eu te rejeito, Satanás, eu te rejeito. Existem pessoas que recebem um espírito de fofoca de família. Tem família que as pessoas falam assim: Deus me livre, isso aí é problema. Aí olha para o outro: Deus me livre, ali é problema. Essa casa aí, olha, ali é um pior que o outro. Em tal prática de fofoca. Tem gente que já fala assim. Igual quando tem uma casa que alguém fala: ó, aí todo mundo mexe com tráfico, aí todo mundo rouba, ali naquela casa todo mundo faz prostituição, faz programa. Do mesmo jeitinho, existe essas coisas no mundo espiritual. Então, Satanás, ele quer taxar uma marca, ok? E se você passou também por algo de repente, que através de você provocou briga familiar. Você chegou lá naquela pessoa, no irmão do outro irmão e falou, era amigo do irmão: olha, fulano fez isso, isso e isso. Aí aquele irmão ficou com ódio do outro irmão, ficou com muita raiva. Por quê? Porque você entendeu algo de um jeito, a pessoa fofoqueira, ela sempre se coloca muito numa posição de coitadinha, viu? Isso é uma verdade. Porque o diabo manipula a mente dela e essa pessoa, ela consegue, às vezes, ali tentar fingir, não, porque foi assim, não. Ao mesmo tempo, é perigoso. Por quê? Porque essa pessoa, às vezes, ela está tão dada na mão do inimigo, do diabo, que ela precisa ser liberta. Só que quando a prática já é tão alta assim, às vezes não é mais só um demônio. Então fica bastante complicado. O único jeito é a confissão, arrependimento, santificação e andar na verdade. Você vai ter que fazer um voto de fidelidade com Deus para que isso seja quebrado. E você vai permanecer fiel. E se você quebrar, ai, não pode quebrar.
porque você está fazendo um pacto, uma aliança com Deus de fidelidade para ser livre desse tipo de entidade espiritual do inferno. A sétima coisa que a alma de Deus abomina. Deus odeia quem provoca brigas, quem provoca discórdia entre os irmãos, pessoas que colocam brigas e confusão entre os irmãos de sangue e os irmãos de fé. Se você algum dia participou disso aqui, ao ponto de colocar um irmão contra o outro, e foi você no meio, no pivô da situação, você não teve sabedoria, você deixou a raiva, o ódio ferver, se você colocou alguém para ter ódio mortal ao ponto de sair no soco, na pancada, de tacar alguma coisa, aquelas brigas violentas também, se você incentivou, participou, você também deve fazer esta oração, fazer arrependimento e pedir a Deus para tirar esse peso, esse jugo de sobre você. Por quê? Porque aquela pessoa que brigou com o outro, tem raiva do outro, aquilo no mundo espiritual tem ali uma linha de transição e está envolvendo também a sua alma, o seu espírito. Você está ligado nessa energia ruim, que foi gerada, você está conectado no mundo espiritual. Você deve imediatamente fazer o reconhecimento, a confissão e diante de Deus também pedir perdão e fazer um voto com Deus que nunca mais você vai fazer tal prática. Amém? Você tem que entender que defeito todo mundo tem, falhas todo mundo tem. Se Deus olhasse para o homem na terra e fosse olhar para os defeitos, não salvava um. Porém, Deus usa de misericórdia e favor, de bondade, e Deus olha para a qualidade. Deus todo dia olha para o ser humano. Não importa o pecado, não importa se matou, não importa, mas desde que tenha arrependimento, Deus perdoa. Judas, se ele tivesse se arrependido, Deus tinha perdoado. Mas Judas deixou o seu coração, sua mente, ser dominada por Satanás. Quando alguém tem a mente cauterizada por demônios, coração dominado por Satanás, ele prefere ir para a destruição final do que voltar atrás e reconhecer o seu pecado, o seu erro. Então, é um privilégio muito grande, você que está ouvindo esses conselhos dentro desta semana, entender isso, que se você retroceder, reconhecer o pecado, o erro, a falha. Mas me provocaram. Calma, porque às vezes a intenção lá nem era tudo aquilo, mas o demônio fez ferver tudo na tua cabeça e dentro de você, você explodiu como uma dinamite aí, né, ou uma granada e arrebentou com tudo. Então, se você é alguém que passou por isso, então semeou ódio, contenda, briga, separação de amizade entre a família, destruiu um que briga com o cunhado e tal, teve essa destruição, gerou um ódio, uma divisão. Você deve fazer uma oração. Você deve fazer uma oração para isso ser quebrado, porque é tudo legalidade. Essas legalidade não está condizente com a vontade de Deus. A vontade de Deus é: libere o perdão, deixe cada um viver a sua vida. Mas enquanto você ainda fica alimentando aquilo que fulano fez, que isso, que aquilo outro, eu aquilo outro, foi injusto comigo, e a corda arrebentou, mas é você que carrega o peso, é você que carrega o ódio, carrega a ira, não quero nem ver aquela pessoa, que não sei o quê. Você deve chegar diante de Deus e fazer esta oração, porque senão vai continuar você carregando as marcas do inferno, vai continuar repetindo as mesmas situações. Fofoqueiro, falso, eu não quero perto, sai de perto, traz contenda, a pessoa odeia, dividiu, afastou. Olha, aí o que acontece? As pessoas vão chegar perto de você, vai só pedir favor, que por favor dá certo, mas para outra coisa não dá. Então, imagina,
você ter que se tornar uma pessoa onde as pessoas chegam, te procuram só por um favor, né? Aí você vai ficar, nossa, eu me sinto usado, as pessoas só querem um favor, depois some, nem fala mais comigo. Não é ruim isso? Mas você pode quebrar isso daí. Como? Chegando diante de Deus, fazendo a oração e liberando ali votos que você vai ser fiéis, e liberando perdão porque gerou mágoa. E as situações que você lembra, você deve trazer diante de Deus. Nem que dê uma 100 folha, escreve tudo isso, todas as confusões, por onde você passou, desde a tua infância, o que você já fez, traz para fora, coloca para fora, tira da mão de Satanás, porque senão você não é liberta. A tua vida vai ser amarrada. Esses demônios da fofoca, ele amarra a vida da pessoa, ele destrói família, destrói casamento, ele destrói a vida profissional, destrói a vida financeira. Esses demônios, ele faz tudo isso. E ele cria um espírito de rejeição para as pessoas já terem até raiva de você. As pessoas nem querer olhar para você. As pessoas já olham assim, sabe? Tratam você com aquela frieza. Então, às vezes hoje essa palavra pode abrir teu olho para você entender e você ter raiva, gerar raiva contra esse demônio da fofoca, da discórdia, o demônio da falsa testemunha, aonde pessoas às vezes ouviu algo de um jeito e aumentou aquilo. Gere o ódio, a raiva que você tem de A, de B ou de C, gere para esses demônios, para você ser livre deles e liberto deles e ter uma grande mudança na tua vida e na tua casa e na vida dos teus filhos. Amém? Louvado, exaltado é o Senhor. E então entenda que Deus ama a família. A família é um projeto de Deus, né? Não é assim? Todas as pessoas, aleluia, que deseja aí, né? Tem que ter que deseja ter o amor de Deus, você tem que ter união. Mas, irmã, e se alguém é ruim, se alguém foi perverso comigo, irmã, e se alguém isso comigo? Se não é você que praticou isso aqui, você deve então orar, fazer oração e liberar o perdão para aquela pessoa que disseminou ali o ódio, a contenda, né? Espalhou algo aonde você foi prejudicado. Você tem que fazer a oração de Jó. Lembra que Jó passou ali algo muito difícil? Ele foi acusado pelos seus amigos e lembre que naquela prova ele teve que fazer oração pelos seus amigos. Talvez você esteja nesse momento. Se você foi prejudicado por alguém, tá? Se você não fez fofoca, mas você foi prejudicado com a fofoca daquela pessoa, faz a oração e abençoa. Abençoa aquela pessoa, assim como Jó abençoou a vida dos seus amigos, que por momento viraram praticamente inimigos, mas a Bíblia ainda continuou chamando de amigos, né? Então faça essa oração abençoando esta pessoa. Aí você vai estar livre. Você vai estar livre da sentença. Por exemplo, aquilo que Satanás queria era gerar ódio no teu coração, raiva, repulsa daquela pessoa. Você fez a oração, trouxe diante de Deus, abençoou. Então Satanás, ele não vai conseguir trazer desordem na vida de quem faz a oração, abençoando alguém que faz mal, como fez Jó. Então Satanás ali, ele perde aquele vínculo, ele perde aquele acesso que ele queria ter gerado para ir para a tua casa. Uma pessoa que, na verdade, ela é assim, eu costumo chamar de cavalo de Troia. Cavalo de Troia, lembra daquele filme? Né? Por fora era um cavalo gigantesco, tal, com rodas no pé e entrando, tal, mas por dentro estava cheio de guerreiros e soldados com lanças, com espada, para de noite atacar. É dessa forma. Existem pessoas que são como cavalo de Troia, é um leve trás, vai para a casa de todo mundo, vai para tudo quanto é lugar, sabe da vida de todo mundo, e aí às vezes, né, você está tão confiando ali e tal, e de repente a bomba chega o dia que é a sua vez, né? Então, esses cavalos de Troia, você tem que fazer a oração de desligamento no mundo espiritual, tá? Vai orando, até quebrar toda a resistência do inferno que ainda continuar vindo, e você saber que é daquela direção que está vindo uma presença, uma opressão, uma força do inferno. Então você pode orar e anular, rejeitar. É assim que funciona. Amém? Glória a Deus, que essa palavra fique no teu coração.
Esse é o maior segredo para você vencer a calúnia, a difamação, a fofoca que foi gerada, uma briga que aconteceu por causa de uma confusão. Você tem que entender que realmente é práticas demoníacas. A fofoca verdadeiramente são práticas demoníacas, diabólica. Não esqueça, o orgulho foi o que destruiu a Satanás. Satanás, ele coloca orgulho em pessoas para elas não admitir que ela é fofoqueira, mas ele manipula e vai querer pôr ela de vítima. Assume e você vai ver, vai quebrar, arrebentar a corda que Satanás tinha acesso no teu pescoço para te dominar, para lá e para cá assim, ó, e usando, leva você para cá, a bomba explode. Depois tem que sumir de lá porque ninguém quer ver tua cara, vai para outro lado e aí a bomba fica explodindo e queimando você. Então, fala diante de Deus em oração, chega. Você faz a oração falando, eu quero ser livre e liberta das 7 coisas que Deus, né, abomina, que Deus odeia, né? Louvado é o Senhor. Então aqui nós falamos dos olhos altivos, né? Da língua mentirosa. Nós falamos ali das mãos que derrama sangue inocente. Nós falamos do coração que é perverso e maquina o mal, né? Contra o próximo ali nos seus pensamentos e no teu coração ali. Nós falamos também dos pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa, e Deus abomina quem semeia a discórdia entre irmãos. A discórdia, brigas, ok? Aleluia. Louvado é o Senhor. Então, nós meditamos na palavra do Senhor de segunda até quinta-feira, Provérbios 6, capítulo 6, do verso 16 ao 19. Aí está o conselho, aí está a direção de Deus para a nossa vida. Amém? Louvado é o Senhor. E eu quero fazer uma oração sobre todas essas realidades aqui, a qual foi falada, tá? E você pode já estar orando em concordância e orando comigo aí na tua casa, pôr a mão sobre o teu coração ou alto da cabeça. Amém? Aleluia. Querido Deus, depois eu estarei lendo o Salmo 91 para fechar. Não, vamos ler o Salmo 91 e fechar com a oração. Isso, fica melhor nessa ordem. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das tuas asas estará seguro. A tua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Louvado e exaltado é o Senhor. Aleluia! Entenda, Satanás, ele trabalha para abater a fé de um cristão, principalmente nos dias atuais. Satanás tem usado aí no mínimo umas 4 estratégias para destruir as igrejas e está preparando para levar as almas para a perdição. A perseguição, tá?
irmãos perseguir irmãos, e Satanás está perseguindo de forma cerrada. A heresia no meio do povo de Deus. O contra-testemunho, uma pessoa que não dá testemunho de crente, se veste de crente, mas as práticas, comportamento, quando abre a boca, não adianta ter roupa de crente, não adianta querer mostrar e dar contra-testemunho, porque no céu o mundo espiritual está vendo tudo. E quando alguém verdadeiramente se torna alguém ali, mundano. Satanás, ele consegue corromper pessoas ao ponto de fazer ela se tornar alguém mundano. Ela perde tanto o temor que ela faz tudo o que alguém lá no mundo faz, vai na igreja, toma ceia e é crente. Essas pessoas, ainda se está vivo, se você faz as coisas das 7 práticas, tomou ceia e finge que tudo normal, você deve fazer uma oração de confissão, arrependimento, pedir perdão e fazer um voto de fidelidade, como diz por aí, um juramento diante de Deus, com as mãos levantadas e falar: Deus, eu, fulana de tal, e falar de voz audível no quarto em oração tudo o que você fez. E pedir para Deus tirar da mão de Satanás, porque você confessa e traz arrependimento em voz alta. Claro, por quê? Por que eu estou te dando essa pérola de você fazer essa oração, confissão diante de Deus? Porque tem gente que fez tanta coisa na vida que não tem coragem e o diabo não vai deixar você confessar para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, para você receber uma oração profética, porque essa pessoa vai servir como uma igreja para desligar você o pecado que estava na mão de Satanás. Porque a Bíblia fala, se eu não me engano, no livro de Tiago, confessai-vos uns aos outros. Você entendeu? O seu pecado. E aquela pessoa orando por você, ela é por testemunho, como uma igreja, e aquilo vai ser desligado lá da mão de Satanás. É muito forte isso daqui. Só que Satanás, ele vai trabalhar para te bloquear. Como que faz isso? Você tem que procurar uma pessoa muito de Deus. Muito de Deus. Porque senão, se você vai até numa pessoa errada, vai lá confessar, aí aquela pessoa é fofoqueira. Até isso o diabo pega. Pessoas que estão ali, recebem informação e fala para o outro. É complicado. Mas olha bem em alguém que você olha e vê que aquela pessoa pode ser um mentor, uma mentora para você, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Faça isso e você vai ver tua vida mudada, transformada. Aleluia. O maior segredo de vitória na vida de uma pessoa para vencer o inferno e as suas obras sair da mão do diabo é a santificação. Confissão, santificação, o arrependimento. Olha, vou te dizer, você sai das mãos de Satanás e ele não pode mais te condenar. Porque há práticas que você tem que fazer isso por questão de batalha espiritual. Não adianta você ter cometido tantas coisas, injúrias, e estar lá na mão de Satanás ainda e falar: o sangue de Jesus me purifica, o sangue de Jesus me purifica. Ele te purifica dali para frente, de quando você se encontrou com Jesus. Aí vai lá, ele vai falar: essas coisas velhas passou, agora é tudo novo. Ele está dizendo: você tem uma nova caminhada comigo. Mas aí o que acontece? Vem consequência ainda do passado. Por que ainda vem? Porque tem gente que não se arrependeu verdadeiramente. Como que funciona? Tem pessoas que têm encontro 100% verdadeiro com Jesus, que ela bane da vida dela todas as coisas que ela fazia do passado. Mas tem gente que vem, batiza na igreja, fala que aceitou Jesus, está na igreja e continua fazendo a mesma coisa que estava lá no mundo. Bebe escondido, fofoca, do mesmo jeito. Continua fazendo tudo o que fazia a vida inteira. Então, o que você tem o quê? Muita coisa na mão do diabo. É assim que funciona no mundo espiritual. Então essa pessoa aí, ela não mudou. Ela, na verdade, teve um encontro em partes com Deus em um momento da sua vida. Agora você precisa mergulhar em Deus.
para ser liberto disso aí. E o segredo é a confissão, arrependimento e fazendo um voto de fidelidade. Amém? Aleluia, louvado é o Senhor. Vamos lá, vamos ler o Salmo 91. Glória a Deus. Aleluia. Eu li, né? Glória a Deus. Acabei de ler, perdão, amados, acabei de ler. Querendo ler de novo. Vamos orar, vamos orar. Aleluia. Ó bondoso Deus, Pai de amor e graça, glorifico, te exalto, Senhor, para sempre. Pai, obrigada pela tua palavra, pelo teu conselho, pelo teu ensinamento. Eu sei, Senhor, que há pessoas que fazem tais práticas ou estejam vivendo essa realidade, outros passando, outros agindo. Talvez não tenha gostado muito da palavra, mas é a estratégia de batalha espiritual que o Senhor trouxe para nos orientar, nos ensinar, Senhor, em detalhes que Satanás sempre vai querer fazer com que o homem e a mulher venha fazer tudo aquilo que o Senhor odeia, tudo aquilo que o Senhor detesta. Porque praticando isso, Satanás tem essa pessoa na mão dele. Tem esta mulher na mão dele. Senhor, e quantas pessoas que não tomam ciência, não estavam consciente desse fato. E Deus trouxe esta mensagem por todos esses dias, 4 dias, que não foi fácil talvez para você ter que estar ouvindo, mas é Deus te conscientizando e mostrando para você que o que te faz estar na mão de Satanás é essas 7 práticas aqui que pode estar presente na tua vida. Por isso que você está cansado e fala, Deus, estou cansada dos demônios, estou cansado dos demônios, está destruindo a minha casa, destruindo a vida de filhos, destruindo a minha vida. Por quê? Porque você pratica algo dessas coisas que Deus abomina e detesta, que Deus odeia e está na mão de Satanás. Quem faz essas 7 coisas que eu li aqui está verdadeiramente grudada assim, na mão de Satanás. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, aonde tais práticas, Senhor, possa ter acontecido na vida deste homem, desta mulher, ou de ser pessoa usada aí por Satanás, ou ter sido vítima de tal situação, peço ao Senhor que traga desligamento, aleluia, desligamento dessas energias ruins, de presenças ruins, pesos ruins, invejas, ódio, contenda, injustiça, que o Senhor nos cobre com teu sangue, livra-nos de todas as traições, conspirações, laços armados, que o Senhor afasta de nós pessoas que são como cavalo de Troia, pessoas que são instrumento na mão de Satanás, aparta da nossa casa, aparta da nossa vida, desliga, Senhor, desliga, tira, Senhor, aonde tiver assim, espírito de engano, que vem para querer armar laços, cobre-nos com teu sangue, cobre-nos com teu sangue. Tira pessoas fingidas, tira pessoas falsas, tira, Senhor, tira mesmo. Tira, Senhor, da nossa vida, tira da vida desta irmã, tira da vida deste homem, tira da vida dos filhos, tira das vidas, Senhor, da nossa família. Afasta para bem longe, meu Deus, afasta para bem longe. Ah, Senhor, meu Pai, dai-nos discernimento, dai-nos, Senhor, discernimento espiritual. Dai mesmo, Senhor, aumenta o discernimento, Pai, e controla, Espírito Santo, o nosso coração. Traga sonhos verdadeiros, fiéis, reveladores. Ah, Senhor, quantas vezes o Senhor dá sonhos e nós não queremos entender. Quantas vezes o Senhor nos revela sonhos e a gente fica ali, esquece, anula aquilo e continua no mesmo barco, na mesma situação. Estamos pegos, às vezes, por um problema aqui, um problema lá. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro agora que a sua percepção espiritual seja ativada, seja sábio, seja em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Pai, que o Senhor derrame o teu favor, a tua graça, o teu sangue, Jesus, e passa o teu fogo no nosso espírito, na nossa alma, sobre nossa carne, e dissipa todas as obras do inferno, do mal, todas as feridas, as dores causadas, Senhor, por tais obras, dessas 7 coisas, Senhor, meu Pai, na vida de alguém, que o Senhor traga cura as feridas, livra-nos de todo o mal, Senhor, desliga tudo aquilo, Senhor, que estava gerando raiz em nossos corações, que Satanás já estava conseguindo. Satanás, nós fechamos a porta para ti. Saia em nome de Jesus Cristo todas as dores e feridas causadas por essas artimanhas usadas por ti. Em nome de Jesus, nós declaramos agora, reconhecendo que somos falhos e pequenos e que o nosso Deus é aquele que é justo,
E Deus julga esta sentença, esta situação. Coloca ponto final, querido Deus, no nome de Jesus Cristo. E desliga, Senhor, essas artimanhas desses demônios. Desliga da nossa casa. Desliga, Senhor, tira ele, expulsa da nossa casa. Expulsa da nossa vida. Expulsa todo sentimento de amargura, de raiva, de ira que ele estava trazendo. Em nome de Jesus, nós transferimos tudo para Deus agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E sai, manipulador emocional. Sai com as tuas radiações, tuas frequências malignas. E desconecta, Senhor, agora, aonde estávamos conectados na mesma sintonia espiritual, de estarmos recebendo as mesmas retaliações do inferno, aonde participamos de tais situações ou práticas dentro dessas 7 coisas, aonde estávamos ligados na mesma linhagem, na mesma situação da onde estava sendo transmitida. Desliga, Senhor, as vidas, desliga, Senhor, aonde tivemos participações de conversa, de situações, de casos ou fatos, ou brigas, intriga. Desliga, Senhor. E, Senhor, diante de Ti em oração, coloco eu, Senhor, Tua serva, aleluia, em público aqui, que eu me arrependo aonde, Senhor, dei ouvido a pessoas que falavam de A, de B e C. Senhor, diante de Ti, Senhor, eu falo abertamente que meus ouvidos não parará para ouvir mais nada, desde que seja algo que diz respeito à vida de pessoas. Me arrependo, Senhor, me arrependo. Deus meu, somente assuntos que forem edificantes para ajudar ou para socorrer. Senhor, não quero receber na minha casa ninguém que tenha, Senhor, espírito de fofoca, pessoas que leve traz. Senhor, que o Teu anjo com espada de fogo esteja à porta da minha casa e tira, Senhor, tire somente pessoas libertas, tocadas e remidas pelo sangue de Jesus Cristo. Pai, que seja grandes intercessores, homens e mulheres de Deus, com corações fiéis, com corações alienados à verdade. Senhor, boca que profere somente a Tua palavra, boca que profere palavras de bondade e de amor. Meu Deus, eu sei que existe ainda homens e mulheres assim nesta terra. É assim que eu te peço, traga pessoas assim, leais, fiéis, e que não sejam dobráveis a ataques do inferno. Senhor, assim como eu faço esta oração, eu declaro que esse pedido chega diante de Ti, e chega também como um pedido para a vida desta irmã, para a vida desse irmão que está aí, Senhor, meu Pai, ouvindo esta oração. Pessoas que passaram por decepção, por frustração, por ferida. Pessoas que lhe causaram muitas raivas, contenda, desordem neste lugar. Meu Deus, que os demônios afastem-se e sejam libertos quem está ainda no meio de tais práticas. Sejam libertos. Ah, Senhor, quantos laços e situações que às vezes Satanás nos comprometeu, sem a gente dever nada, sem a gente, às vezes ter dito nada. Quantas distorções, quantas falas levadas envolvendo o nosso nome que a gente desconhece. Senhor, nos desliga dessa energia ruim que foi gerada sobre os nossos nomes, Senhor, em lugares que nós não sabemos. Desliga, Senhor, todo o mal gerado sobre o meu nome, sobre o mal, Senhor, gerado no nome desta irmã, deste irmão, na casa desta irmã, porque nós sabemos que o mundo espiritual age muito nesta conexão. Pai, eu te peço, cobre-nos com Teu sangue, Senhor, e desliga, Senhor. Pedimos-te perdão, aleluia, por tais comportamentos e erro.
Pedimos, Senhor, a Ti que receba esta oração, receba a oração desta casa, a oração desta igreja virtual, em quem está em concordância, o Senhor receba, e que o Senhor receba depois no particular a cada um que for fazer a Tua oração, Senhor, e confissão e voto de fidelidade com o Senhor para não ter mais prática, porque são as obras e práticas de Satanás. Aleluia, aí presente na vida desta pessoa. Meu Deus, obrigada por este momento. Olha, Pai, eu recebo e me coloco na primeira, né, da fila, porque eu sei que existem pessoas que ficam isso não é para mim, isso não é para mim. Eu pego, Senhor, e aplico tudo na minha vida, porque eu tomo ciência de que tudo isso é coisa que o Senhor odeia e detesta. Então, quando alguém vier falar de A, de B, de C, vou mandar mesmo, cala a boca, porque eu não quero saber, vai cuidar da tua vida. Oh, glória! Aleluia! Louvado é o Senhor! Aleluia! É só vivendo na prática para a gente aprender, não é assim? Deus é fiel, Deus é bom. Aleluia! Cortando laços com demônios, tirando demônios da nossa casa espiritual, tirando demônios da nossa casa aqui material, amém? Toma posse da vitória, agora é com você, agora é com você, é comigo, é você que vai ver, se é você que vai continuar, é você, a gente dá chances, né? Para ver se a pessoa muda e vai indo, finge que não está acontecendo, mas e aí? Agora está na tua mão, tem coisas que é igual a embarcação de Pedro. Lembra? Tá no barco, tá arrebentando com tudo com você. Os demônios tá bagunçando através da desordem de Pedro, perdendo tudo. Lembra? Amém? Recebe aí. Chega a hora que você tem que tirar da tua vida. É você que... O diabo é assim. Deus agora tá falando comigo e com você. É você que vai mandar o demônio embora. Porque você deu um acesso, um direito legal para ele muito grande. E como é que você manda? Confessando, se arrependendo, pedindo perdão, entrando em voto de santidade e nunca mais errando, caindo no mesmo erro. Amém? Que Deus abençoe a todos. Tudo de bom. Irmãos, isso aqui também é um segredo muito grande de batalha espiritual que você ouviu hoje. Isso aqui muda a tua história numa cidade. Muda a tua história. Você sabia que tem gente que não é reconhecido como autoridade espiritual por causa de tais práticas? Você sabia que tem crente que não é reconhecido no mundo espiritual por causa de pecados e práticas? Você sabia que tem crentes que o demônio fala, esse aí, que... Porque ele sabe tudo o que está dentro de você, o que você faz sozinho. Ele consegue saber, ele acompanha, ele te sonda. Amém? Então, guarde essa palavra aí. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Tudo de bom, tudo de bom, tudo de bom. Compartilhe com alguém.